com vocês sobre o tema, como o Tassi colocou, educação e desigualdades, que é um tema bastante amplo, bastante complexo, e eu fiz algumas opções, alguns recortes, peguei alguns fios, né, para tentar aqui construir uma proposta de fala, né, construir uma fala aqui com vocês, a partir da qual a gente possa trocar e aprimorar no debate. Mas eu sou Denise Carreira, atualmente coordeno a área de educação da ação educativa, também estou em fim de mandato da Relatoria Nacional para o Direito Humano e Educação. Para quem não conhece, a Relatoria Nacional para o Direito Humano e Educação é uma iniciativa de uma plataforma de sociedade civil chamada Plataforma DESCA, que reúne 35 movimentos e redes de direitos humanos no Brasil. O Brasil foi o primeiro país a criar a figura do Relator Nacional de Direitos Humanos, inspirado nos relatores especiais da ONU, né? Hoje já são 8 países que têm relatores nacionais. Nós, no Brasil, somos 5 relatores nacionais, cada um responsável por uma temática, por uma questão, né? Por um campo dos direitos humanos. Eu respondo pelo campo de direito humano e educação. E nós somos responsáveis por produzir relatórios sobre a violação dos direitos educativos e apresentar esses relatórios não só com denúncias, mas com propostas, com recomendações para que o Estado brasileiro enfrente, supere essas violações, né? Então também há recomendações para a sociedade civil no sentido de fortalecimento da defesa e da promoção dos direitos humanos, né? Então, atualmente estou no final do mandato, já tenho uma nova relatora eleita, nosso mandato é de 2 anos, eu já estou há 4 anos porque fui reeleita para o segundo mandato, e já tenho uma relatora nova, que é a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, feminista, a professora Rosana Érica, que vai ser a nova relatora nacional de educação. Bom, além disso, também sou feminista, minha história vem da educação popular feminista, morei muitos anos no Acre, sou mestre em educação, estou fazendo doutorado em educação. Bom, e a partir disso aí dessas misturas todas que a gente vem construindo a trajetória aqui, tá? Bom, eu vou pedir para vocês, eu trouxe 5 situaçõezinhas de violação, casos de violação aqui de direito humano e educação, teria vários outros, evidentemente, mas trouxe 5 que eu gostaria de pedir 5 voluntários para fazer a leitura, são curtos desses textos, desses casos, essas situações, na verdade, tá? A casinha é pequena e muito úmida, o cheiro é forte e pouca luz consegue entrar. São 3 cômodos sem área externa. Fica no extremo da periferia do Salvador, uma região muito adensada, com vielas estreitas e sem atendimento de creches. É lá que funciona há 7 anos uma creche que atende 100 crianças em 2 turnos. 45 delas permanecem o dia inteiro. O esforço é gigantesco, levado a maior parte por educadoras jovens voluntárias, que investem em sua própria formação e sonham ser professoras. É difícil imaginar como é possível tantas crianças permanecendo em espaço tão pequeno. A fila de mães e pais por vagas não para de crescer. Não é fácil dizer não, mas não cabe mais. Há anos a comunidade pede apoio do poder público, que não vem. Mas a gente vai se virando e atendendo famílias de todas. Aqui não tem discriminação, observa a coordenadora. A escola é de uma comunidade quilombola no interior do Brasil, terra dos pretos, hostilizados por séculos por muitos moradores da cidadezinha próxima, com um povo que não era gente. Terras que antigamente eram tão distantes e ruins de plantar que ninguém se interessava, mas que hoje atrai a atenção de muita gente, que se diz dono daqueles lugares. O prédio da escola, que antes ficava na casa de um morador, foi conquistado pela luta da comunidade. Para chegar na escola, as crianças andam no sol escaldante até 7 quilômetros. Muitos comem somente umas bolachas e um pouco de café antes de sair de casa. E na escola, a merenda se repete: arroz, mandioca, sardinha e outros enlatados. Os professores têm contratos precários e levam uma vida nada fácil. Nas aulas não se fala sobre o que significa ser quilombola ou a história e cultura negra.
Quando muito, realiza-se alguma atividade no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Nas paredes não existe nada que remeta à ideia de que a escola é quilombola. A coisa que mais quero para a nossa escola? Uma bola de verdade para poder brincar, responde um menino de olhos grandes e vivos. Um jovem descobre seu grande amor por um menino. Resolve contar para a mãe em busca de cumplicidade e chama o pai. A família resolve expulsar o menino de casa, afinal, como se pode admitir uma vergonhice dessas? O menino é acolhido por um lar da Liga das Senhoras Católicas, que impõe ao menino, em troca de casa e comida, um tratamento para abandonar tão estranhos desejos. No silêncio do fundo da sala de aula, o menino se agride enfiando a caneta no pulso. A professora percebe e não sabe o que fazer. O menino quer abandonar a escola e desaparecer do mundo. Vamos começar a fazer um trabalho diferente. Vamos discutir que no Brasil existem muitos tipos de religiões. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas. Convido a professora que se dedicou a preparar com carinho as aulas. A turma de adolescentes se interessa pelos conteúdos e a professora fica bastante animada. A partir das aulas, os alunos e alunas começam a falar dos seus vínculos religiosos, de como é pertencer a cada uma delas. O destaque vai para os evangélicos e católicos, que são a gigantesca maioria da turma. Na aula sobre as religiões de matriz africana, uma adolescente tímida, que se dizia espírita, fala de sua ligação ao Black. Os colegas a ouvem com respeito e fazem várias perguntas para a menina. A professora vai para casa feliz com o resultado. Semana seguinte, o clima é outro. A menina reclama que, depois daquele dia que foi tão bom, muitos colegas passaram a não falar mais com ela, se negam a incluí-la nos trabalhos em grupo e alguns dizem que ela é macumbeira, filha do demônio. A professora se desespera, tenta retomar a conversa com a turma, fala com a diretora, que diz não saber o que fazer, mas que recebeu reclamações de vários pais sobre as tais aulas. A menina vai sendo excluída, cai em depressão e pede para não ir mais à escola. Agora não são somente os colegas da turma, mas parece que a escola inteira sabe que ela é do candomblé. As acusações, as piadas e o distanciamento aumentam. A família decide tirar a menina da escola. Uma menina negra leva o caderno à professora para tirar dúvidas. A professora olha o caderno e explica rapidamente. A menina lança um olhar de quem não compreendeu a explicação. A professora suspira e rapidamente encerra a conversa em tom carinhoso. Tudo bem, querida. Criança negra não consegue entender direito as coisas. Pode sentar. Tá bom o que você fez. Em casa, a menina conta para a mãe a história que vai tirar satisfação com a professora no dia seguinte. Essas e muitas outras histórias e dores marcam o cotidiano da educação brasileira. A educação de um país extremamente desigual. Por sinal, Brasil e desigualdades quase que são lugares comuns, banais e naturalizados em um certo imaginário nacional, amalgamado pelo mito da democracia racial. Aquele que acredita que no país vivemos uma relação harmônica entre os povos, entre aqueles e aquelas que sabem os seus respectivos lugares em uma sociedade profundamente hierarquizada. Um país que se caracteriza por uma grande tolerância para com as suas próprias desigualdades. Temos uma sociedade desigual, temos uma lógica política desigual, temos uma lógica econômica que, apesar dos avanços dos indicadores dos últimos anos, é extremamente concentradora de riqueza, temos um sistema educacional profundamente desigual. Apesar disso, temos muita, mas muita dificuldade mesmo de reconhecer e de fazer da desigualdade um problema ético, um problema político fundamental que leva o Estado e a sociedade a políticas destinadas a enfrentá-las no curto, médio e longo prazo, a políticas de equidade. Entendemos aqui, gente, como equidade, políticas intencionalmente construídas para promover justiça e igualdade de direitos entre diferentes, constituídos como desiguais. E aí está uma das grandes, uma das gigantescas tarefas da educação em nosso país, que é aumentar o sentimento de intolerância com relação às desigualdades. Um sentimento que passa, sim, pela denúncia, mas vai além dela, fortalecendo ações individuais e coletivas do cotidiano às macropolíticas.
Um sentimento que nos leve a reconhecer, a agir e a alimentar formas de resistência a uma ordem social permeada pelo imaginário de cada macaco em seu galho. Quando falamos de desigualdade, falamos do que, gente? Falamos de distribuição desigual de recursos, poder, conhecimentos e informações em uma sociedade. Falamos de distribuição desigual dos chamados bens sociais, daquilo que possa responder às necessidades das pessoas. Evidentemente, essas necessidades vão variar conforme o lugar, o tempo histórico, os valores de uma sociedade, mas devem garantir uma condição digna de vida para todos e para todas. O momento que vivemos, pré-Rio +20, e os questionamentos do consumo como ideal de felicidade, trazem várias questões para se repensar a ideia de necessidades humanas e do que seria uma vida digna. E como isso rebate na educação? Em primeiro lugar, é necessário dizer que, assim como toda essa realidade desigual que nos caracteriza, a história da política educacional no país é marcada profundamente pelo racismo, entendida de forma ampla pela negação do outro e da outra, pelo não reconhecimento da condição humana aquelas e aqueles considerados diferentes em decorrência de determinadas características físicas e ou culturais. As não pessoas, constituídas fora da interlocução social e política do país, seres que deveriam viver em estado de necessidade, afinal, somente assim trabalhariam, sua miséria quase decorrente de uma ordem divina. Tal visão racista deu base para que a elite branca do começo do século XIX, pós-independência do Brasil em 1822, justificasse o não investimento em uma política universal de educação pública como parte de um projeto de nação, já que a gigantesca maioria da população do recém-criado país era constituída por negros e negras escravizados, sujeitos de vários movimentos de resistência. Temia-se que a educação desse mais poder a essa população negra. Não se pode esquecer que, na época, todas as elites locais da América Latina tinham em mente a Revolução Haitiana, quando o povo negro escravizado expulsou a elite branca do país e fundou, em 1804, o primeiro país latino-americano governado por negros. País que sofreu posteriormente todos os boicotes do mundo. Apesar das diferenças, além do Haiti, não podemos esquecer da experiência paraguaia de construir um projeto de nação diferenciado do que ocorria na maior parte do continente e o que veio acontecer com o país posteriormente. Diferente de outros países do Cone Sul, como a Argentina e o Uruguai, que já apresentavam na primeira metade do século XIX uma política universal de educação com cobertura próxima aos 80% da população, no Brasil este número não chegava nem aos 20%. Alguns críticos poderão dizer que isso foi possível em nossos países vizinhos, sobretudo na Argentina, em decorrência das políticas de eliminação física da população negra e indígena. Nesses países, talvez possa-se afirmar que a emergência de políticas de educação pública universal para uma população menos diversificada do ponto de vista étnico e racial foi possível porque o diferente não era tão diferente assim. No final do século XIX, no Brasil, a abolição da escravatura e a república vieram, e o investimento em uma política de educação universal também não vingou. Somente a partir da década de 1930, após o forte investimento na imigração europeia como forma de branqueamento, que a proposta de uma política de educação pública avança no conflito entre grupos progressistas e conservadores, expressos em nossa Constituição de 1934. E depois vieram os golpes políticos e nova tentativa de construir um projeto republicano de educação ancorado na Constituição de 61, que também foi sabotado pelo golpe militar de 64. A construção de uma política educacional nacional, assumida pelo governo militar brasileiro durante a ditadura como parte de seu projeto desenvolvimentista, mas baseado em um modelo de expansão com
com baixíssimo investimento por aluno e forte arroxo salarial do professorado. Profissionais que veem seu poder de compra e de voz despencar, assim como os outros sujeitos políticos da época, submetidos à profunda repressão que assolou o país. O processo de democratização e a Constituição de 88 trouxeram novas esperanças, conquistas na legislação, avanços em muitas políticas locais e estaduais que foram em grande parte minimizadas pela onda das reformas neoliberais dos anos de 1990 na América Latina. Reformas que pregavam o enxugamento do Estado, questionavam a importância de políticas universais e defendiam a diminuição dos gastos públicos já insuficientes diante da gigantesca e histórica dívida social brasileira. O acesso à educação cresce, chegamos quase à universalização, a então etapa obrigatória do ensino fundamental na década de 90. De modo geral, podemos dizer que da negação do outro como ser humano, como detentor de direitos que caracterizou o século XIX e grande parte do século XX, passamos por políticas que, na prática, reconhecem ao conjunto da população o direito ao acesso à educação, mas garantindo com base em uma educação de baixa qualidade, uma educação para uma sociedade hierarquizada, fortemente desigual, uma educação pública para inferiores, uma educação pobre para pobres, uma educação para uma inserção precária no mundo da aprendizagem. O governo Lula trouxe novas esperanças, ampliam-se a participação e o diálogo com a sociedade civil, programas e políticas são criados, mas o salto mais estrutural, a mudança na lógica do investimento financeiro, não acontece apesar da criação do Fundeb, do Fundo de Educação Básica. No centro da roda está o lugar da educação e das políticas sociais em um modelo de desenvolvimento que se diversifica, mas que ainda mantém a marca da concentração de renda. Apesar de avanços nos indicadores da última década, o país segue com uma educação de baixa qualidade, marcada por profundas desigualdades de renda, raça, etnia, região, deficiência, orientação sexual, campo, cidade, como os números de diversos institutos de pesquisas apontam. Bom, gente, agora nós vamos passar alguns números para vocês, né? Porque claro que tem uma infinidade de números que mostram, né? Demonstram essas desigualdades e os desafios do nosso país na educação. Eu fiz a opção por alguns, né? Só para a gente tecer, né, alguns dados desse panorama, né? Bom, em primeiro lugar aí, gente, a unanimidade de pesquisadores e pesquisadoras que o Brasil apresenta quando comparado a países de níveis semelhantes de desenvolvimento e renda per capita, um desempenho educacional bastante insatisfatório. Como já foi dito, houve sim, e é importante reconhecer, melhoria de todos os indicadores educacionais nas últimas décadas, mas com a manutenção das desigualdades entre grupos da população, sobretudo com relação às variáveis de renda, raça, etnia e campo-cidade. O Brasil viveu nas últimas décadas o crescimento do acesso ao ensino fundamental, mas ainda insuficiente para garantir a universalização da escola obrigatória. Houve também um incremento, um aumento no número de anos obrigatórios, passando de 4 anos do antigo ensino primário para 8, que é um ensino fundamental, depois para 9 anos e, por fim, para 13 anos, agora de 4 a 17. Essa última mudança a partir da emenda 59, promulgada em 2009. Mas a universalização do atendimento escolar, mesmo para a antiga faixa etária de ensino obrigatório, dos 7 aos 14, não ocorreu, mantendo cerca de 700 mil crianças e adolescentes fora da escola, a maioria negros, indígenas, quilombolas, deficientes, pobres, sob risco de violência e exploração. Entre a faixa etária de 4 a 17 anos, são mais de 4 milhões de crianças e adolescentes. O país apresentava em 2010 a maior taxa de repetência na educação básica da América Latina, segundo a Unesco, e a maior taxa de evasão escolar no Mercosul. Tal realidade leva um pouco mais da metade dos alunos que entram no ensino fundamental consigam chegar ao final do ensino médio. Então é uma coisa extremamente perversa. O funil se agrava nas regiões mais pobres, entre a população negra
e entre as comunidades que vivem em áreas rurais do país. Na maioria dos estados do Nordeste, o índice de conclusão do ensino fundamental é inferior a 40%. Para todas as regiões, quanto maior a série frequentada, maior é a defasagem média dos alunos. Aqui, gente, os fortes diferenciais de escolarização da população, segundo situação de domicílio, destaca-se que a média dos anos de estudo da população urbana é de 7,3 contra 4,2 da população rural. Outro elemento importante a ser observado entre as desigualdades de cor e raça na educação é a forte seletividade na educação básica, na qual os meninos negros são os mais atingidos pela exclusão escolar. No ensino superior, enquanto entre a população geral temos 4,7 de pessoas com mais de 15 anos de estudo, esse percentual cai para 1,7 em relação à população negra e é de apenas 0,12 com relação à população indígena. Bom, gente, a expansão, como a gente já colocou, do acesso à educação, ele não veio acompanhado de uma educação de qualidade, fazendo com que grande parte das crianças e jovens que passam pela escola não consigam alcançar os níveis mínimos de aprendizagem de leitura, escrita e matemática, como apontado por diversas pesquisas. Tal quadro leva que o país conte atualmente com mais de 20,3% de sua população considerada analfabeta funcional, cerca de 30 milhões de pessoas que não conseguem interpretar textos simples. Na região Nordeste, o problema atinge mais de 30% da população, enquanto na região Sudeste o percentual fica em 15%. Importante também aqui, gente, dizer que aumentou, sim, vem aumentando o gasto da educação, mas ele é ainda bastante insuficiente para o tamanho dessa dívida educacional. Bom, gente, esse foi alguns dados, né, para a gente ter ideia do desafio, mas diante desse quadro, há 4 grandes visões que marcam o debate sobre a relação entre desigualdade social brasileira e desigualdade educacional. Uma que acredita que a desigualdade do país e o desenvolvimento só vão avançar com a educação, né? Ou seja, que é investir em educação, a educação que vai fazer o país crescer, é investir na educação que a gente vai enfrentar as desigualdades, que também é uma visão bastante complicada, porque coloca a educação sozinha como responsável por mudar problemas estruturais. Então se cria uma falácia, né? Porque a educação, ela é importante, ela é um fator fundamental, mas ela, de fato, tem que vir articulada com outras políticas, né? Tem uma outra perspectiva nesse debate da relação entre desigualdade social no Brasil e desigualdade educacional, que acredita que a desigualdade educacional depende unicamente da redução da desigualdade social. Então é aquela ideia, gente, que não adianta fazer nada. Não adianta fazer nada na escola, porque como a sociedade é desigual, então não dá para resolver o problema da desigualdade, não dá para a gente avançar no enfrentamento da desigualdade educacional. Então essa visão joga para fora da escola todo o problema, né? Então exime também a política educacional, exime a escola de ter que enfrentar, de ter que discutir o problema e pensar estratégias para trabalhar, né? Então, a outra que defende que só se pode prever a desigualdade educacional por meio das políticas educacionais. Essa visão é uma visão importante que defende que as políticas educacionais têm um papel, sim, fundamental no enfrentamento dessas desigualdades educacionais. E uma outra, gente, que é também muito terrível, que desconsidera que a desigualdade educacional seja um problema. Então, há uma visão no debate que entende que a desigualdade educacional não é um problema, que faz parte, que se a gente investir na política universal, a gente vai avançar e tal, e que naturalmente, pelo investimento na política universal, a gente vai enfrentar os problemas da desigualdade. Então, a desigualdade nem se afirma como problema da política educacional. Bom, gente, para mim é necessário reconhecer que a desigualdade educacional se dá na relação de fatores internos e externos à escola e à educação, o que garante, sim, um lugar fundamental às políticas educacionais,
Muita coisa pode e deve ser feita na educação, mas que somente pode ganhar mais força e impacto estrutural em articulação com outras políticas sociais de desenvolvimento, políticas redistributivas e uma perspectiva mais integral e intersetorial dos desafios sociais e educacionais brasileiros. Bom, gente, agora, do ponto de vista dos movimentos, fóruns e organizações da sociedade civil, que movimentos, né, que ações, que linhas, né, de atuação vêm sendo desenvolvidas, né? A gente vai aqui identificar duas grandes linhas. Evidentemente, há uma diversidade, né, de atuações, de estratégias, né, de perspectivas, mas vamos aqui chamar a atenção para duas grandes linhas, né? Uma primeira linha se refere à luta pela estruturação de políticas universais de educação, né? É uma luta fundamental, como políticas de Estado que quebrem a lógica da descontinuidade, com metas de médio e longo prazo, com financiamento adequado, por meio do que a gente vem chamando de custo aluno-qualidade, né? E o que é o custo aluno-qualidade? Né? Previsto na nossa legislação e até agora não cumprido, o custo aluno-qualidade representa a inversão da lógica do financiamento educacional a partir da questão: qual o valor por aluno necessário para a garantia do padrão de qualidade previsto em nossa legislação. O CAC se constitui na principal bandeira de luta da nossa campanha nacional pelo direito à educação, assumida posteriormente por diversas organizações e movimentos do campo educacional. Bom, vinculado ao desafio da política de Estado está a valorização efetiva das e dos profissionais de educação, envolvendo melhoria das condições salariais, das condições de trabalho e das condições de vida. Está também a existência de um regime de colaboração entre os entes federados, porque no Brasil, que é uma federação, há mais disputa entre União, Estados e municípios do que colaboração. Um investimento mais estrutural e revitalizante também, pessoal, na gestão democrática das escolas políticas, para que as vozes sejam ouvidas, para que a participação em seu sentido plural seja exercida. E, entre outras ações, como maior investimento em formação e em políticas de avaliação, para além das políticas hoje consagradas aí de alta escala. Em um país marcado pela descontinuidade, falta de controle social das políticas sociais, pelas desigualdades estruturais, avançar rumo à política de Estado de educação significa, sim, um grande passo. Bom, gente, e a segunda linha de atuação de vários movimentos está pautada no lugar do que vem sendo chamado de diversidade na educação. Tal agenda ascende com mais força no debate educacional a partir dos anos de 2000 e vem sendo desenvolvida por vários movimentos identitários, movimentos de mulheres, negros, indígenas, LGBT, de deficiência, ambientalistas e outros vinculados a temas de fronteira do direito à educação. Esses movimentos revelam as insuficiências das políticas universais no enfrentamento das desigualdades e discriminações e questionam o modelo ou os modelos hegemônicos de escola, ainda referenciados em culturas patriarcais, brancas, europeias, americanas, heteronormativas, etc. Questionam também as políticas de inclusão escolar, como aquelas que prevêem a inclusão dos diferentes em um modelo de escola que não reconhece e não valoriza a diversidade existente em um país multirracial, multiétnico, multicultural. Denunciam que tanto as políticas públicas como as escolas são espaços de reprodução, de acirramento, de resistência à mudança, mas também são espaços de transformação e de enfrentamento das desigualdades e das discriminações exercidas no ambiente escolar. Do ponto de vista das ações, buscam alargar e pluralizar o currículo, defendem ações afirmativas articuladas ao fortalecimento de políticas universais e metas de equalização, visando a diminuição das desigualdades entre grupos da população. Esses questionamentos vão além da ideia da criação de programas específicos para grupos discriminados e existe uma abordagem transversal que mexa nas concepções do que se entende por função social da escola, do que se entende por aprendizagens, por políticas destinadas à melhoria do desempenho escolar, por diagnóstico das causas dos diversos problemas e desafios educacionais, por políticas de formação e avaliação dos profissionais de educação e, entre outros,
na forma como as políticas educacionais entendem as desigualdades e a diversidade na escola. Todas essas agendas estão em um momento estratégico com a elaboração e a tramitação do novo Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional. O novo plano vai definir as metas educacionais para os próximos 10 anos. Uma das grandes acirradas polêmicas é se o Brasil amplia o investimento em educação dos atuais 5% para 7%, 8% ou 10% do PIB. O que significam esses dois movimentos para as escolas? O investimento em políticas universais do Estado e a valorização da diversidade na educação. Movimentos que necessariamente devem ser vistos de forma articulada com os seus tensionamentos e potencialidades internos. Em primeiro lugar, significa ter uma escola com professoras e professores habilitados, com condições de trabalho e de vida, que possam se dedicar predominantemente a uma unidade escolar, que possam ter tempo para a construção de um trabalho coletivo com seus pares, em diálogo efetivo com famílias, estudantes e comunidades, que possam participar de processos de formação que façam sentido no cotidiano escolar e nos quais sejam reconhecidas suas vozes. Significa também, gente, uma escola com turmas com menor número de alunos, que seja submetida não só às avaliações de larga escala, baseada em desempenho descontextualizado das condições de ensino-aprendizagem, mas a outros processos de avaliação externa e de autoavaliação, que ajudem a escola, contextualizada nas políticas públicas, a refletir, a construir estratégias de superação de uma cultura tão entranhada de repetência e de fracasso escolar. Apoia a escola, contextualizada em suas comunidades, a superar as culturas discriminatórias, muitas vezes ainda tão negadas, que condenam milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos, sobretudo negros. Significa também viver a diversidade não como fragmentos sem sentido, mas como algo integrado a um projeto de escola democrático e plural, conectado profundamente com o cotidiano da vida, que é diversa. Para isso, é necessário afirmar uma concepção de autonomia da escola articulada a um projeto democrático de sociedade. Ou seja, autonomia pela autonomia não se justifica. A autonomia escolar deve ser vista como algo profundamente ancorado a um projeto de igualdade de direitos e deveres para todos e todas, não mais para uns do que para outros. A autonomia se constrói em um campo de forças políticas que disputam projetos de sociedade, que sofrem influências e pressões da comunidade, das políticas públicas, dos seus professores, dos seus alunos. Pressões e influências que podem ser mais ou menos absurdos e autoritários e podem ser também mais ou podem ser menos democráticos. Nessa luta, e para que esses processos de transformação das políticas educacionais e das escolas resultem em uma qualidade educacional comprometida com a afirmação dos direitos humanos, sabemos que, para além das condições de trabalho, há obstáculos e resistências de vários lados para que isso venha a se tornar realidade. E para concluir, gente, só queria chamar a atenção para uma proposta que nós levamos como ação educativa e relatoria nacional para a Campanha Nacional de Educação, que levou essa proposta para o processo de tramitação do novo Plano Nacional de Educação, que é a proposta de metas de equalização, né? Então, essa é uma proposta inovadora no debate educacional, que nós pretendemos dar força a ela nos próximos anos, né? E que eu vou agora falar um pouquinho para vocês dessa ideia para concluir aqui minha fala, tá? Então, uma das propostas foi essa da meta de equalização, né? Que significa a necessidade de estabelecimento de uma meta que diminui em 60%, que prevê a diminuição em 60% da desigualdade entre grupos da população, considerando as desigualdades de renda, raça, etnia, gênero, campo, cidade, deficiência, orientação sexual, região e origem nacional ao longo dos próximos 10 anos. Equalizar significa igualar, buscar um maior equilíbrio, diminuir desigualdades entre diferentes. A proposta de uma meta de equalização no PNE vem contribuir para a explicitação e enfrentamento de desigualdades estruturais que marcam a educação brasileira, ao induzir políticas públicas que visem a diminuição de tais desigualdades nos próximos 10 anos. As metas de equalização nascem
da constatação de que as políticas universalistas, como vêm sendo formuladas, têm sido insuficientes para diminuir muitas das nossas desigualdades. Estabelecer metas de equalização em planos de Estado constitui um mecanismo adotado em diferentes países e blocos regionais, como a União Europeia e o próprio Mercosul, com fins econômicos, políticos e sociais. As metas de equalização estão comprometidas com o avanço da equidade, entendida como eixo estruturante e condição fundamental para o acesso e exercício pleno do direito humano à educação e de outros direitos. Aí, gente, é claro que há casos em que as metas de equalização são usadas por determinados gestores públicos como justificativa para o rebaixamento da qualidade do atendimento dos grupos mais favorecidos e não para a elevação da qualidade do atendimento dos grupos mais discriminados. Em decorrência disso, a proposta de meta de equalização que foi apresentada fixa a equalização por meio da elevação dos indicadores educacionais dos grupos vulneráveis. Além disso, é fundamental afirmar que as metas de equalização somente fazem sentido se combinadas em um mesmo plano de Estado com metas universais de ampliação e melhoria do atendimento educacional para todos e todas, ou seja, pressupõe o fortalecimento de políticas universalistas aliado ao desenvolvimento de políticas também de ação afirmativa. Aprofundar e ampliar alianças em prol desse debate é uma tarefa fundamental para os próximos anos. Bom, gente, essa é a contribuição que eu trago aqui para esse tema educação e desigualdades no Brasil. Obrigada.